esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola para os seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje na sexta-feira da 23ª semana do tempo comum. E hoje estamos na missa votiva ao Santíssimo Nome da Virgem Maria. Só que já tem uns dias que Nosso Senhor não vem alisando a mão na nossa cabeça. Ele vem puxando a nossa orelha para a gente aprender a bem viver. Porque a gente, desde muito tempo, é um povo de cabeça dura. Nosso Senhor ensina do melhor jeito, tão fácil, e a gente só complica. Para não chegar ainda no aperto do Evangelho, de uma vez, vamos passar um pouquinho na leitura hoje do início da carta de São Paulo a Timóteo. Todas as cartas de São Paulo é digna da gente ler para ser um bom catequista. E aqui eu não estou falando somente daqueles que estão no serviço de catequista, de criança, de jovem, para batismo, enfim. Mas que a gente que está no serviço de levar para o pai, para a mãe, para o esposo, esposa, para os filhos, a palavra de Deus. Veja como diz aqui São Paulo. Foi através da ordem de Jesus Cristo, nosso Salvador, que Nosso Senhor chamou ele para ser apóstolo. Só que São Paulo, ele não esquece do passado dele. Mas não é aquele esquecer com saudade. Ele lembra do passado para mostrar que Deus pode fazer tudo na vida de todos. Só basta a gente querer. Se a gente não quer, Nosso Senhor vai bater na porta do coração e a porta vai estar fechada. Mas para quem está com a porta do coração totalmente aberta, Deus pode tudo. E veja como ele diz aqui: antes blasfemava, perseguia e insultava. Porque quem era São Paulo? Um homem que perseguia a igreja. Um homem que tinha uma coragem danada de pegar os cristãos e mandar para a cruz, para a fogueira, para o leão, para as prisões. Ele tinha uma coragem para fazer isso. Nosso Senhor foi até ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe por quê? Quando a gente decora essa parte, quando a gente persegue um irmão, nós estamos perseguindo o próprio Jesus. Por isso que Nosso Senhor, quando chega para São Paulo, não diz a ele: Saulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Não, porque me persegues. Por que está me perseguindo? Porque se Paulo perseguia os cristãos, perseguia, propriamente dito, o próprio Cristo.
E ele diz: mas encontrei misericórdia, porque agia com ignorância de quem não tem fé. Porque São Paulo conhecia muito, conhecia outras línguas, outras culturas. São Paulo era quase um sacerdote do templo, de tão inteligente que era, mas não era sábio. Porque o que adianta eu conhecer tudo deste mundo, dizer que conheço a palavra de Deus todinha, de ponta a ponta, mas não vivo? Aí vamos agora para os puxão de orelha do Evangelho. Que eu digo a vocês, quem está acompanhando os Evangelhos de domingo para cá, ou acorda para a vida, ou pede a Deus que lhe destrua e faça outro. Porque Nosso Senhor esses dias não está rodeando. Nosso Senhor não está contando uma história até chegar no que Ele quer dizer. Nosso Senhor está indo logo na nossa feridinha e apertando. Sabe, naquele cantinho lá, que a gente acha que ninguém está vendo. Nosso Senhor fala assim: eu estou vendo, mude. Olha o que diz o Evangelho de hoje. Pode um cego guiar outro cego? Nosso Senhor aqui não está falando somente das pessoas que não têm visão. Porque às vezes as pessoas que não têm a visão enxergam melhor o mundo do que a gente, que enxerga bem ou um pouquinho não tão bem. Às vezes as pessoas que não têm visão enxergam mais a Deus do que a gente que tem visão. Enxergam mais o amor ao próximo do que a gente que tem a visão boa. Aí Nosso Senhor agora vai descendo e nos faz uma pergunta muito importante: por que eu enxergo o cisco, ou como a gente diz aqui no Nordeste, o argueiro no olho do outro, mas não percebo que tem uma parede no meu olho tampando? Às vezes eu percebo o pecado do outro, que comparado ao meu é pequenininho, mas os meus eu não tenho pecado, graças a Deus, né? Então vamos tirar São Francisco do altar e botar você sentado, já que não tem pecado. Porque Francisco sabia que tinha pecado, sabia que tinha falhas, mas assim como São Paulo colocou o coração para Deus, e Deus transformou o coração, daí se tornou santo, porque deixou Deus transformá-lo em uma nova criatura. Mas eu digo para vocês, não é brincadeira não. Nas confissões a gente escuta: Frei, eu não sei nem porque eu estou aqui, que eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo. Sim, mas quando você está na porta de casa, que passa alguém e você fofoca da vida do outro, você está roubando do outro a sua vida, a sua história, a verdade dele. Quando você mente sobre alguém, quando você levanta um alevo, né, um falso testemunho, você matou a imagem do outro. E aí? Nunca matou? Nunca roubou? Quando você conta uma mentira, você está roubando o direito do outro de escutar uma verdade. Quando você se omite, quando você não quer corrigir o outro, você está roubando o outro o direito de ser uma pessoa melhor. Aí nunca roubou e nunca matou. Olha. Aí eu digo: então sai do confessionário, vá lá no altar, tire Francisco e sente no lugar. Pronto. Agora essa novena em honrar a você, que você não tem pecado. Entende? Nosso Senhor aqui vem nos puxar a orelha bonito hoje. Bonito. Porque Ele diz: como é que eu posso dizer para o meu irmão: deixa eu tirar o cisco do seu olho, se eu não quero tirar a trave do meu olho, não enxergo a trave que está no meu olho, o paredão que está na minha cara me tampando. Outra: primeiro tire a trave do teu olho, para poder você enxergar bem, e assim tirar o cisco que há no olho do teu irmão. Sabe por que Nosso Senhor fala isso? Porque muitas vezes nas nossas igrejas, mas eu acho que no Brasil não acontece isso. Eu acho que nas comunidades de vocês, acho que não acontece isso. Duvido que isso aconteça. Entra alguém, ou com a saia curta, ou muitas vezes entra de short,
ou muitas vezes é uma pessoa que está numa segunda, terceira, quarta união, às vezes é alguém que vive no alcoolismo, ou alguém está nas drogas, ou alguém está na prostituição, ou alguém que é LGBT, entra na igreja, o que é que eu faço? Olha, menino, para fulano, para fulana, agora quem para a igreja para ser santo, e aqui na igreja é para ser o quê? Inferno na vida dos outros? É para ser demônio na vida dos outros? Eu não venho para a igreja para ser santo? Se eu vejo um irmão meu que está afastado da igreja, por causa desses motivos que eu falei, e muitos outros, entrando, eu devia ser o primeiro a ir na porta, bater palma, agradecer a Deus, porque meu irmão encontrou o caminho da igreja. E dizer: olha, meu irmão, tu não és santo, eu também não sou. Pega a minha mão, que hoje a gente vai ser. Vamos rezar junto. Mas o que a gente faz? Aponta o dedo e diz o quê? Olha, quer ser santo. E tu na igreja tá aqui para ser o quê? Pedra de tropeço na vida do outro? É para ser buraco para os outros cair? Na igreja nós estamos para ser santo. A Assembleia de Deus, dos filhos de Deus, não é formada por quem já se acha santo, acabado, pleno. Não. É de quem se acha inacabado. É de quem quer que Deus destrua e faça uma nova criatura. A Assembleia dos Filhos de Deus é formada de pessoas pecadoras, mas que sabem que nosso Senhor é a razão da nossa vida, é o caminho para o qual eu estou caminhando em direção ao Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não façam mais isso não. O nosso papel aqui na igreja é resgatar mais irmãos para a igreja. Por isso nosso Senhor diz: tire a trave dos teus olhos, que não enxerga, que não faz você enxergar os teus pecados. Perceba, assim como São Paulo, repito mais uma vez a frase que ele diz: mas encontrei misericórdia. Veja, ele diz para a igreja: eu era um perseguidor, eu era um falso filho de Deus, mas eu encontrei misericórdia e hoje sou um verdadeiro filho de Deus. Então a gente vem para a igreja para se santificar, não para estar aqui se achar melhor do que quem não vem e voltar criticando e julgando todo mundo. Está errado. Às vezes a gente vem para a igreja, quando chega em casa, a primeira coisa que faz não é nem abençoar a própria casa. Às vezes não é chegar assim: olha, vim de uma missa, vou ter tão preenchido por Deus, que ao chegar em casa eu vou abençoar minha família. Não. Às vezes eu venho para a igreja para escutar a palavra de Deus, decorar uma frase, para chegar em casa, tesourar todo mundo, criticar todo mundo. Aí eu lhe digo: veio para a igreja fazer o quê? Veio para a igreja fazer o quê? Entende? Faça igual São Paulo. Coloque o seu coração cheio de misérias diante do sacratíssimo coração do nosso Senhor Jesus Cristo e diga: Senhor, eu estou aqui, igual um vaso de barro. Me papoque no chão, me estoure, me destrua e me faça um novo vaso. Me faça uma nova criatura, Senhor. Renova a minha existência, porque eu não quero, Senhor, voltar para casa igual. Eu quero voltar, Senhor, para casa diferente, brilhando a Tua luz, para resgatar meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, enfim, para resgatar quem o Senhor quer que eu resgate. É assim que a gente deve fazer. É assim que acontece com a pessoa que tira a trave dos próprios olhos para ajudar o irmão a tirar o cisco. Entende? Só que infelizmente a gente se acostumou a apontar o dedo na cara dos outros e dizer: esse aí não tem salvação mais não. Olha para fulana, está no terceiro marido, agora quer ir para a igreja. Sim, porque ela quer se encontrar com o único amor da vida dela, que é Jesus Cristo. Olha, fulana casou com fulana, olha, está indo para a igreja. Sim, porque é mais uma pecadora, assim como nós, buscando em Jesus Cristo a salvação. Vixe, fulano vive na cachaça, agora quer ir para a novena. Graças a Deus que naquele dia essa pessoa disse: não, hoje eu vou dar um não para o mundo e um sim para Deus. Eu vou lá até aquela pessoa, vou abraçar e vou dizer: seja bem-vindo à nossa casa, à casa do nosso Pai. Sabe? Eu vou dizer a vocês o quanto é chato a gente julgar o cisco
que está no olho do outro e não julga o cisco, ou melhor, o paredão que está dentro do nosso olho. Vamos tentar fazer uma coisa mais fácil. Às vezes eu me incomodo com um pedacinho de poeira que está no olho do irmão, mas eu não me incomodo com um caminhão de areia que está nos meus olhos. Entende? Vou contar a vocês uma história, não é porque ninguém me disse não. Eu vi e vivi esse testemunho. Eu estava numa paróquia que estava celebrando a trezena de Santo Antônio. Na trezena cantamos tanto: Santo Antônio, pão dos pobres, Santo Antônio, protetor do mundo, Santo Antônio, protetor do Brasil, Santo Antônio da pessoa humilde e tudo mais. Cantamos bonito. É um bendito lindo que só para Santo Antônio. Nos 3 primeiros dias da trezena, um jovem que foi paroquiano, que perdeu tristemente a sua mãe de modo violento, ele viu a morte da mãe acontecer, não teve aquela rede de apoio para ajudar ele a superar aquele trauma. Aonde foi que ele caiu para esquecer? Nas drogas e no alcoolismo, e até talvez na prostituição. Na trezena desse bendito ano, esse jovem ia para a igreja, não para a novena, para a quermessezinha que estava tendo no final. No segundo dia, ele me contou uma história. Frei, eu estou mais de uma semana sem usar nada, sem tomar nada. Eu disse, graças a Deus, que bom. Eu fiquei morto de felicidade. Uma semana. Eu disse, olha como é que eu estou aqui. A mão chega tremia do pobre. Aí sabe por quê, Frei? Eu diga, não é nem por ele. Não era nem por ele. É porque esse senhorzinho aqui queria vir para a trezena. Nem parente dele era, nem avô, nem tio, nem vizinho, porque ele é de um bairro, o velho é de outro bairro. O velho era cego, gostava também de umas cachaças, mas também ficou sem tomar para poder ir para a trezena. Então ele ia distante, buscar o velhinho, levar para a quermesse, terminava a quermesse e levar o velhinho de volta para casa. No terceiro dia, ele me fez uma pergunta que me incomodou. Foi a primeira vez na minha vida que ele me incomodou. Esse Frei, eu estou fedendo? Eu disse, o que é que a minha resposta vai mudar na sua vida? Não, Frei, me responda. Eu estou fedendo? Eu disse, não. Você está com o cheiro das pessoas que vivem a vida que você vive. E eu vou fazer o quê? Aí ele, não, Frei, porque estão falando aí que meu lugar não é aqui não. Os mesmos cristãos que estavam batendo palma para Viva Santo Antônio, pão dos pobres. Tinha um jovem ali querendo retornar para a igreja, que me prometeu, Frei, eu vou ficar mais duro, firme, para ano que vem, eu ainda era diácono, ano que vem na missa, o senhor celebrando, eu vou estar lá. Eu disse, melhor, você vai estar no altar comigo. Ele, pronto, Frei, está fechado. Mas eu estava sozinho, enquanto a multidão de pessoas que batia palma para Santo Antônio, pão dos pobres, espantou um pobre jovem que estava querendo voltar para a igreja e largar os vícios. O jovem do 4º dia em diante não apareceu mais na trezena, mas todo mundo se incomodando com o cisco do olho do irmão, mas ninguém perguntou o esforço que ele estava fazendo para alcançar a graça de uma vida nova em Cristo. Enquanto todo mundo da igreja se achava santo e perfeito, porque se Nosso Senhor se abaixasse na frente deles e fosse escrever os pecados de cada um, era muito pior do que daquele jovem que estava justamente largando os seus vícios para trazer um senhorzinho que nem sua família era, para viver aquele momento com Deus, através da alegria dos irmãos. Eu digo a vocês, todas as pessoas não viveram os 3 primeiros dias da trezena com tanta alegria como esse jovem e esse senhorzinho. Se divertiram tanto, se alegravam tanto que não queriam nem mais sair dali. Saíam só quando a música acabava. Mas do 4º dia em diante, acabaram com a festa do menino, os mesmos cristãos. Veja, um povo de missa, assim como a gente, um povo de novena, assim igual a gente, que reza o texto todos os dias igual a gente. Aí eu pergunto, já tiramos o cisco do nosso olho, o caminhão de areia dos nossos olhos,
para poder se incomodar com um grãozinho de poeira do olho do outro. Nós temos que perceber que diante de Deus não existe maior nem menor, existe filhos. E se Deus nos vê por igual, devo amar o outro por igual. E para completar o evangelho de hoje, trago somente o finalzinho do evangelho de ontem. À medida com que a gente medir o outro, o tamanho do julgamento que nós julgarmos o outro, nós sermos medidos e nós sermos julgados diante de Deus. Então, ao eu me preocupar com o pecado do outro, eu deveria me preocupar com o meu, para eu me santificar, para eu me tornar perfeito, para assim ajudar o outro, junto comigo, a alcançar a perfeição que só se encontra em Jesus. Então, não estamos aqui na igreja porque somos os mais santos e perfeitos. Estamos aqui porque queremos ser santos e perfeitos. E nessa caminhada só faz sentido se eu ajudar o próximo também a encontrar o amor deste mesmo Deus. Como diz São Paulo, eu encontrei a misericórdia. Nós também estamos aqui para encontrar misericórdia, para ser também misericórdia para muitos que precisam ouvir, conhecer e viver a misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.